Os 24 graus é a temperatura. Nós estamos ao vivo aqui dos estúdios da Rádio Acústica FM com o Redação Acústica. Imagens ao vivo do programa estão sendo transmitidas a partir de agora pelo Facebook e também pelo YouTube da Acústica. Programa desta quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021. A partir de agora você acompanha as manchetes importantes desta quarta-feira. As chuvas que caíram nos últimos dias são bem-vindas, mas a melhor notícia é que aparentemente a estação chuvosa vai chegar no período certo, sendo que no ano passado chegou 2 meses depois. Mesmo assim, a recomendação ao Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico é para não desmobilizar as usinas térmicas, afirmou o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Sioc. Segundo ele, essas ações como o despacho de térmicas e critérios para a transmissão de energia, que estão completando um ano, trouxeram uma situação mais esperançosa para que não tenhamos problema daqui até o final do ano. No entanto, o diretor-geral da ONS não descartou uma possível desmobilização de usinas térmicas mais caras ao final do período úmido. A Secretaria Estadual da Saúde realizou nesta quarta-feira a distribuição de 236 mil doses da vacina da Pfizer às coordenadorias regionais de saúde. Todo o lote de imunizantes foi distribuído via terrestre a partir das 11 da manhã na Central Estadual de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológicos, a SEAD, na Avenida Ipiranga, na zona leste de Porto Alegre, para a Secretaria Municipal de Saúde da capital e também para as coordenadorias de Porto Alegre, Osório e Alegrete. A Secretaria recebeu um lote de 113 mil imunizantes do Ministério da Saúde na segunda-feira, que foram somados a outras vacinas que estavam em estoque, o que totalizou 236 mil vacinas da Pfizer. A orientação é que os imunizantes fossem utilizados para segundas doses das vacinas que estão completando 8 semanas desde a primeira aplicação da vacina. Além dessas, 236 mil doses da Pfizer destinadas à segunda dose de adolescentes de 12 a 17 anos e adultos, houve ainda a solicitação de doses extras para a primeira dose de adultos acima de 18 anos por parte de alguns municípios. Por isso, 50 cidades gaúchas receberão 5.400 doses de Coronavac para atender a esse público. Já um caminhão de pequeno porte desgovernado atingiu por volta das 9 horas da manhã desta quarta-feira uma casa de madeira no entroncamento das ruas Sapucaia e Tancredo Feijó, no bairro Rio Branco, em Caxias do Sul. O veículo desceu a via, destruiu o muro e parou dentro da casa. Conforme a Brigada Militar, o motorista de 70 anos disse que sofreu um mal súbito, que fez com que perdesse o controle da direção do caminhão. O condutor sofreu ferimentos leves e precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para sair do caminhão e depois também foi atendido pelo SAMU. A dona da residência não estava em casa na hora do acidente. Ela disse que foi a 7ª vez que um veículo atinge a moradia de 2 pisos. Já diante da torcida, após um longo período de distanciamento, o Inter voltou goleando e confirmando a retomada da boa fase no último domingo. Hoje à noite, voltará a jogar com sua gente no Beira-Rio, mas contrariando as expectativas, Diego Aguirre não poderá repetir a escalação, algo que teria sido inédito para o técnico neste Campeonato Brasileiro. O motivo é uma lesão do zagueiro Bruno Mendes. Mesmo assim, o time colorado não projeta outro resultado que não seja vitória diante do América Mineiro, às 21h30, pela 26ª rodada. O Inter começa a rodada na 7ª posição. Se vencer o seu jogo e os concorrentes diretos na tabela patinarem, alcança nesta jornada o G6, que deve virar G8 ou até mesmo G9. Com o título encaminhado para o Atlético Mineiro, os colorados lutam para conquistar uma vaga direta na próxima edição da Libertadores. Bom, enquanto isso, afundado na zona de rebaixamento, vindo de 4 jogos sem vitória, cheio de desfalques e com técnico interino. É assim que o Grêmio entrará em campo na noite desta quarta-feira em mais uma decisão no Campeonato Brasileiro. Em sua primeira partida após a saída de Luiz Felipe Scolari, o tricolor enfrenta o bom time do Fortaleza, a partir das 8h30 da noite no Castelão. Thiago Gomes é quem vai comandar a equipe na Casa Mata. Ao contrário do que aconteceu nas últimas 4 rodadas, dessa vez o Grêmio não pode deixar o Z4, mesmo que vença o jogo.
O Grêmio é o penúltimo colocado e precisa somar pontos em Fortaleza. Sob o comando do interino Thiago Gomes, que dependendo dos próximos resultados pode até ser efetivado, há uma expectativa pela maneira como o grupo vai reagir a mais uma troca de treinador. Enquanto isso, na semana em que se comemora o Dia da Criança, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulgou que o Brasil alcançou a marca de 119 mil denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes entre os meses de janeiro a setembro deste ano. Os números são do Disque 100. No ano passado inteiro, o total de denúncias chegou a 153 mil. Em cerca de 66% dos casos, a agressão ocorre dentro de casa. De acordo com o levantamento, a agressão vem principalmente dos pais. 51.293 das agressões foram praticadas pela mãe e 20.296 pelo pai. O levantamento não especifica o tipo de agressão sofrido. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem diversos canais para que qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes possa ser denunciada. Enquanto isso, a Brigada Militar prendeu em São Nicolau nesta terça-feira o terceiro suspeito de envolvimento na morte da vendedora Cristiane da Costa dos Santos, de 20 anos. Ela foi baleada em um assalto ao sair do trabalho em uma parada de ônibus no bairro Cristal, na zona sul de Porto Alegre. Conforme a Polícia Civil, o homem era o único ainda foragido neste crime. A prisão ocorreu em uma ação conjunta da Inteligência da Brigada Militar, equipe da Operação Horus e Força Tática do 14º BPM, na rua Senador Daniel Krieger, no bairro Ramão Bombil, no município de São Nicolau, que fica nas Missões. Conforme o comandante do 14º Batalhão de Polícia de São Nicolau, Major Eduardo Brum, o trabalho de inteligência se mostrou fundamental para a captura do foragido. O comandante confirmou que não foram encontradas armas ou drogas com o homem. Cristiane foi morta no dia 23 de setembro em uma parada de ônibus na Avenida Chuí. Ela recém havia saído do trabalho no Barra Shopping Sul. Já a execução de um jovem de 18 anos com vários tiros de fuzil e de pistola mobilizou a Brigada Militar e a Polícia Civil em Taquara. O homicídio ocorreu no final da noite desta terça-feira. Conforme as imagens de uma câmera de monitoramento, a vítima foi levada por 4 indivíduos em um veículo até a frente de uma revenda de veículos às margens da RS 239, no bairro Cruzeiro do Sul. Após descer do carro, o rapaz foi obrigado a caminhar até o muro da loja automotiva. Ele fica de costas e acaba sendo morto com diversos tiros de fuzil calibre 5.56 e de pistola calibre 40. A vítima tinha antecedentes por posse de entorpecentes. Os atiradores, que estavam com roupas camufladas, fugiram em seguida. Também um motociclista morreu na manhã desta quarta-feira em um acidente de trânsito na BR-392 em Pelotas. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, uma colisão frontal ocorreu entre uma motocicleta Honda Fan e uma caminhonete Chevrolet D20 no quilômetro 81 da rodovia. Natural de Encruzilhada do Sul, o condutor da moto de 19 anos teve óbito no local. A passageira ficou gravemente ferida. Com o impacto, ambos os veículos acabaram saindo da pista. O tráfego ficou com lentidão durante o atendimento da ocorrência, que mobilizou ainda uma equipe do Instituto Geral de Perícias. Enquanto isso, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou ter um nome preferido para a vaga do ministro Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal, mas que o presidente Jair Bolsonaro não aprovou. Mourão quer o desembargador Carlos Thompson Flores, do Rio Grande do Sul. Mourão também criticou o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, Davi Alcolumbre, do DEM, pela demora na realização da sabatina a André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga no STF. O plenário do Senado nunca rejeitou o indicado do presidente da República ao Supremo. A demora de Alcolumbre em marcar a sabatina também incomoda alguns parlamentares, que dizem que o senador está abusando da posição de presidente da Comissão de Constituição e Justiça. 8 pessoas ficaram feridas na manhã de hoje em um acidente de trânsito sobre o viaduto do quilômetro 112 da BR-290 na interseção com a BR-116 em Eldorado do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um ônibus da linha intermunicipal que fazia a viagem de General Câmara para Porto Alegre colidiu na traseira de uma carreta no local.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os 8 passageiros com ferimentos leves já foram atendidos. Durante a ocorrência, o trecho da rodovia foi desviado em Guaíba, acessando o retorno no quilômetro 296 da BR-116. Para finalizar as principais manchetes desta tarde, o Rio Grande do Sul registrou hoje mais 9 mortes por Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, as vítimas residiam em 9 municípios do estado e as idades variavam entre 42 e 91 anos. Com isso, eleva-se para 35.070 o total de óbitos pela doença desde o início da pandemia. Foram reportados mais 419 novos casos de coronavírus, o que levou para 1.450.212 o número de infectados em solo gaúcho. Destes, 1.407.897 estão recuperados da doença e 7.149 estão em acompanhamento. A taxa de ocupação das UTIs é de 60% nesta tarde. Dos 3.301 leitos disponíveis, 1.978 estão ocupados. Destes, 466 casos confirmados de Covid-19 e 124 estão com suspeitas de terem contraído o vírus. Até a tarde desta quarta-feira, 92,9% da população adulta recebeu ao menos uma dose do imunizante e 68,6% está com esquema vacinal completo. Em relação aos adolescentes, 50,9% tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. 4h23, aí está o resumo das principais manchetes desta tarde. As principais informações, entrevistas e entretenimento nas suas tardes. Redação Acústica, de segunda a sexta às 4 da tarde. 4 horas, agora sim, 4 horas, 24 minutos, 24 graus é a temperatura de tempo parcialmente nublado aqui na região centro-sul do Rio Grande do Sul. Seguimos com Redação Acústica, aquele programa que te deixa bem informado todas as tardes, de segunda a sexta até às 5h30 da tarde. Lembrando que você pode assistir pelo Facebook ou então pelo canal da Acústica no YouTube. Estamos ao vivo também pelo rádio 97,7 FM, pelo nosso aplicativo ou ainda através da Alexa. Para interagir conosco, você pode deixar o seu comentário na nossa live lá no Facebook, no chat pelo YouTube ou ainda mandar uma mensagem para a gente através do WhatsApp da Acústica, que é o 51-986-369700. Seguimos com a força do Super São José, o super da nossa gente, o Boticário, onde tem amor, tem cuidado. Bartz Móveis Planejados, sua vida, nossa inspiração. Restaurante Tempero Brasil, o sabor do Brasil no seu almoço. Clínica Veterinária Cão e Companhia, bem-estar para o seu pet. Fisioterapia é na Fisio Camaquã. Siga fp0.arquitetura no Instagram e saiba todas as novidades da arquiteta Priscila Miller Lerias. E a força também vem de Belmóveis, móveis e decorações. É hora do intervalo comercial e daqui a pouquinho tem mais notícias para você. Redação Acústica, de segunda a sexta às 4 da tarde. Acústica e a hora certa. 4h25. Quer vir de perto e de longe com alta definição? Bom, mais um motivo para você passar nas Óticas Carol então. Lente multifocal Global Lux com antirreflexo por 10 de R$ 29,90 ou R$ 299 à vista. Isso mesmo, 10 de R$ 29,90 ou R$ 299 à vista. Para você não perder nenhum momento importante. Aproveite, passe nas Óticas Carol. Enxergar bem muda tudo. Olá, amigos ouvintes, eu sou Miguel Pires e veio divulgar a Chafariz, que é lugar de cliente feliz. Grande feirão de tintas para festejar o início da primavera. Deixe sua casa mais colorida e feliz com toda a linha de tintas, em 12 vezes pelo preço à vista nos cartões de crédito. Isso mesmo, 12 vezes no preço à vista sem nada de juros. Tá esperando o quê? Pensou em construir, reformar ou pintar? A Chafariz com certeza é o melhor lugar. Televendas e o WhatsApp 3671-7777. Tá barato pra caramba.
viu Primavera-Verão na Casual Mix. Muitas novidades chegando! Aqui você encontra as principais tendências da moda. Trabalhamos com roupas e calçados adultos e infantil. Aqui você veste toda a sua família. Curta nossa página no Facebook e Instagram e fique por dentro das principais novidades. Estamos esperando por você. Casual Mix, bem no centro da cidade, ao lado das Óticas Carol. Cuide do seu coração. Prevenção de doenças crônicas, tratamento de arritmias, hipertensão, angina ou infarto é fundamental. A doutora Mônica Souza Lemos é cardiologista e está atuando em Camaquã para melhor cuidar do seu coração. Agende já sua consulta ou check-up. Atendimento em diversos convênios, incluindo IP, Cindy Lojas, Grupo Mediari e outros. Rua Luísa Maranhense 614, sala 301. Fone 51-3671-1400 ou WhatsApp 995-152-151. Seu lar merece o melhor com requinte e qualidade para você viver com mais conforto e bem-estar. Pensando nisso, a Belmóveis tem uma loja bem decorada com uma grande variedade de sala de jantar e poltronas de todos os estilos. Os estofados são os mais diversos modelos que você imagina, sem falar nas decorações, almofadas e luminárias. Tudo para transformar a sua casa em um lar docilar. Ambientes planejados é na Belmóveis. Cozinhas, dormitórios e salas para quem quer viver com estilo e sofisticação. Belmóveis, móveis e decorações. Bento Gonçalves, 116. Fone 3671-4691. Direto da redação. As informações que são destaque na última hora. Olá, boa tarde, 4 horas e 28 minutos, 27 graus é a temperatura aqui em Camaquã. Vamos aos destaques de acústicafm.com.br. Criminosos derrubaram uma árvore de eucalipto para interromper o trânsito às margens da RS 350 em Chuvisca e atingiram um estabelecimento comercial. Por volta das 23 horas e 30 minutos desta terça-feira, uma oficina mecânica na localidade de Bela Vista foi o objetivo da ação criminosa. Segundo informações, os suspeitos ainda espalharam pneus sobre a rodovia para dificultar o acesso de outros condutores. E, em seguida, lançaram uma bomba contra o portão de um dos galpões do local. A ação foi percebida pelos proprietários e os criminosos fugiram. A placa de um veículo Monza de cor prata foi identificada por um dos proprietários. E uma colisão entre uma motocicleta e uma caminhonete na manhã de hoje na BR-392 em Pelotas vitimou fatalmente um jovem natural de Encruzilhada do Sul. Ele foi identificado como Taylor Soares, de 19 anos. No momento da colisão, o rapaz estava acompanhado da namorada, que sofreu ferimentos graves e foi encaminhada para o pronto-socorro de Pelotas. Ele morreu no local. O acidente aconteceu entre Pelotas e Canguçu, no quilômetro 81 da rodovia, enquanto o casal se dirigia para o sepultamento de um familiar. Equipes da concessionária que administra o trecho e da PRF prestaram atendimento às vítimas. O condutor da caminhonete não se feriu. Após o impacto, os veículos saíram da pista e serão removidos após a conclusão da perícia. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Esses e outros destaques você confere no nosso portal de notícias, acústicafm.com.br. Direto da redação de jornalismo, Camila Matos. Direto da redação. Mais informações em acústicafm.com.br. Aproveite as novidades do aplicativo Cão e Companhia. Baixe o app e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. E você terá cashback na loja e nos serviços para trocar em até 6 meses. E tudo que você comprar gera descontos para futuras compras. Faça seu cadastro e gerencie os serviços realizados na Cão e Companhia. É a sua clínica preferida, agora na palma da sua mão. Seu projeto merece um olhar diferenciado. Por isso, não erre na hora de contratar. Busque um arquiteto. Arquitetura residencial, industrial, de interiores e paisagismo, com quem já conquistou o primeiro lugar em concurso internacional. Siga no Instagram, fp0.arquitetura. Projetos personalizados com inovação e sofisticação. Arquiteta Priscila Miller Lerias. WhatsApp 51 98501 2568.
Restaurante Tempero Brasil informa que está aberto com um tradicional buffet com delicioso cardápio. E agora com flexibilização para liberação de eventos, seguindo todos os protocolos de saúde. No restaurante, o uso de máscara individual e luvas descartáveis é obrigatório. Restaurante Tempero Brasil, agora com liberação de eventos. Mais informações no 5136921017. Acompanhe diariamente o cardápio do Restaurante Tempero Brasil no Facebook. Restaurante Tempero Brasil, Avenida Olavo Moraes, 643. Telefone 5136921017. Você acorda feliz e já sabe como é. Todo dia é dia de comprar no São José. Pague menos, leve mais, seja um cara inteligente. Vem pro Super São José, o super da nossa gente. Tem o açougue, a fruteira e também a padaria. É o Super São José, preço baixo todo dia. Vem de carro, de carona ou quem sabe vem a pé. Todo dia é dia de comprar no Super São José. Super São José, o super da nossa gente. Camaquã e Cerro Grande do Sul. Carinho embrulhado pra presente, no Boticário é certo, sempre tem. Afeto num pacote diferente, pra agradar a quem você quer bem. Caixinhas de emoção e de amizade, estojos de vontade de abraçar. Pacotes de pura felicidade, pensa um presente, Boticário é o lugar. Boticário. Novidade Pata Negra Empório Gourmet. Agora é possível comprar seus vinhos online. patanegraempóriogourmet.com.br. São diversas opções de vinhos e espumantes para degustar com seus amigos, nos seus momentos de lazer e também para presentear quem você gosta. Visite nosso site patanegraempório.com.br. Compre a sua bebida sem sair de casa. Pata Negra Empório Gourmet. O Método Supera é a maior franquia de ginástica para o cérebro da América Latina, com mais de 350 unidades e também está chegando em Camaquã. Com o Supera, crianças, jovens, adultos e idosos podem praticar os exercícios para o cérebro, para se dar bem na escola, potencializar a atenção nos estudos, melhorar a performance na vida profissional, ativar o raciocínio e a memória e ganhar qualidade de vida. Então vem pro Supera. Inauguração de 18 a 22 de outubro. Redação acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0. Arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisiocamaquã. E Super São José. O super da nossa gente. Muito bem, agora são 4 horas e 34 minutos. Uma boa tarde para você que vai nos acompanhando. Daqui a pouquinho tem as informações da previsão do tempo para você ir se programando para o restante da semana. Nós seguimos por aqui no oferecimento de Fisiocamaquã, que é pioneira na instalação do serviço de reabilitação vestibular, disfunções do labirinto, tonturas e transtornos do equilíbrio. Fisiocamaquã na Júlio de Castilhos 244, o telefone é o 3671-9921. É hora de irmos para Porto Alegre, a capital dos gaúchos. Após reintegração de posse de imóvel ocupado pelo MTST para o projeto Cozinha Solidária, o governo do estado vai absorver demanda da iniciativa em outra região da cidade. E o repórter Ayrton Lemos traz as informações direto da capital. Ayrton, boa tarde. Boa tarde, Gil. Pois é, a reintegração de posse do imóvel ocupado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto em Porto Alegre para instalar um projeto de distribuição de refeições, o chamado Cozinha Solidária, foi cumprida nesta quarta-feira. A medida é uma determinação da Justiça Federal. Cerca de 200 refeições por dia eram servidas e distribuídas a pessoas em situação de rua, também a trabalhadores que não têm condição de voltar para casa para almoçar e quem mais tiver necessidade aqui em Porto Alegre, né? Diante do impasse para almoçar, diante do impasse sobre a ocupação do imóvel, o governo do estado decidiu assumir a alimentação das pessoas atendidas pelo Cozinha Solidária no chamado Pop Rua, que é o programa do governo do estado. A partir da próxima segunda-feira, dia 19, o governo estadual não é parte do processo, mas para que o serviço não seja interrompido, a alimentação do público atendido pelo MTST
vai ser transferido para outro lugar, ali no bairro Praia de Belas, na Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 155. Hoje as refeições estão sendo distribuídas ali na Praça da Princesa Isabel, também no bairro Azenha, Gil. Enfim, o governo do estado assumiu, né, parte da demanda, ou melhor, toda a demanda por enquanto, mas o MTST luta para que haja uma sede ali naquela região, como a gente já havia falado, porque é um intenso movimento de trabalhadores que se deslocam para o centro da cidade, né, onde há lojas, onde há também, é um caminho para a Zona Norte, onde há a parte industrial de Porto Alegre, né, e também para a Zona Sul, né? Então é um ponto bastante estratégico, né, para esse tipo de ação solidária. Tá certo, obrigado Ayrton Lemos pelas informações diretamente de Porto Alegre. Um grande abraço. 4h37, o Super São José informa que nesta terça-feira esteve com as lojas fechadas, mas já retomou, né, o seu atendimento ao público, né, já está aí disponível para todos os seus clientes em 2 endereços aqui na cidade de Camaquã, tanto lá no bairro Viegas, como também naquele tradicional endereço na José Loureiro da Silva. Então, são 2 endereços, né, já retomado o atendimento aqui na cidade de Camaquã. E tem também Super São José lá em Cerro Grande do Sul, onde você encontra todos os dias uma grande variedade de produtos, seja no açougue, na padaria, na parte de hortifrutis. Você também vai encontrar muitos produtos de altíssima qualidade no Super São José. São 4h38. Agora a gente vai falar sobre um assunto que diz respeito ao tempo, né? Previsão do tempo para o restante dessa semana. Agora a gente está aí com 25 graus, o tempo abafado aqui na cidade de Camaquã, tempo nublado. Vamos acompanhar a previsão que chega com a Climatempo Meteorologia. Áreas de instabilidade mantêm o céu carregado no interior do Rio Grande do Sul. Tem previsão de chuva forte até o final desta semana. Nesta quinta-feira, entre uma chuva e outra, o sol consegue aparecer, mas a temperatura não sobe muito. A máxima prevista é de 25 graus. Além disso, na sexta-feira, as áreas de instabilidade ganham ainda mais força e a temperatura fica mais baixa. Vai chover a qualquer hora, com grandes acumulados acima de 30 milímetros e, por causa do mau tempo, a temperatura não vai passar dos 20 graus. Além disso, é uma chuva perigosa porque ela vem acompanhada de ventania, descargas elétricas e risco para granizo. No fim de semana, a chuva perde força, mas a temperatura diminui ainda mais por causa da entrada do ar mais frio. As máximas no fim de semana não deverão passar dos 19 graus. Desirê Brant, da Climatempo, para Acústica FM. Muito bem, 20 minutos faltando agora para 5 horas da tarde. Móveis que agregam mais charme e personalidade ao seu ambiente estão na Bartz Móveis, novo e moderno showroom junto à fábrica no Distrito Industrial, em frente à BR-116. Bartz Móveis, sua vida, nossa inspiração. Agora sim nós vamos falar sobre um assunto que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Uma casa, ela foi destruída por um redemoinho. Olha só que interessante. Uma casa em madeira foi totalmente destruída e a gente está mostrando, quem está acompanhando em vídeo agora, está vendo as imagens da destruição causada por esse redemoinho. Uma casa em madeira foi totalmente destruída por um redemoinho em Cambará do Sul na tarde de ontem. A moradia fica na beira da RS 020, no quilômetro 53, na entrada do município. Na hora do vendaval, a moradora não estava em casa, então ninguém ficou ferido. O prefeito Ivan do Amaral Borges, juntamente com secretários municipais, vistoriou os locais atingidos nesta quarta-feira. O setor de engenharia da prefeitura vai fazer uma análise de materiais e mão de obra para reerguer a casa novamente. Alguns moradores já estão ajudando com móveis e eletrodomésticos. Casas nas proximidades tiveram danos também nos telhados. E é um redemoinho, eu estava acompanhando aí pelas redes sociais, a gente está mostrando parte da destruição. Mas chama atenção porque ele é como se ele escolhesse um determinado local para passar esse redemoinho, e aí casas do lado não chegam a ser afetadas pelo vento forte. Somente por onde ele passa ele deixa um rastro de destruição. Então, isso aconteceu lá na cidade gaúcha de Cambará do Sul, ontem à tarde, numa moradia que fica na beira da RS 020, ficou completamente destruída, e agora os vizinhos desta residência estão unindo forças juntamente com a prefeitura para tentar reerguer esta casa, que foi completamente destruída por um redemoinho que passou justamente em cima dela.
São 4h41. Seguimos também na força do restaurante Tempero Brasil, que informa que está aberto para liberação de eventos, seguindo todos os protocolos de saúde. Mais informações do 5136921017. Restaurante Tempero Brasil, na Avenida Olavo Moraes 643, em Camaquã. O assunto agora é a taxa de transmissão. Agora é uma boa notícia que o Alain Barbosa vai trazer para a gente sobre a taxa de transmissão no Brasil. É a menor desde o início da medição da Covid-19. O Brasil alcançou nesta semana o menor índice na taxa de transmissão do coronavírus desde abril do ano passado, quando o indicador começou a ser medido. Segundo o Imperial College de Londres, o índice do país é de 0,60, o que significa que cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 60. Os dados foram atualizados na última segunda-feira. O ritmo de contágio explica como a doença está se propagando. Quando o número é maior que 1, é porque cada infectado está transmitindo para mais de uma pessoa. Por outro lado, quando é inferior a 1, significa que a transmissão do vírus está recuando. Em novembro do ano passado, a taxa de 0,68 foi a que chegou mais próxima da atual. Mas as estimativas daquele mês foram afetadas pelo apagão de dados do Ministério da Saúde. O Brasil também fez poucos testes para o diagnóstico da Covid-19, o que influencia no indicador. Especialistas apontam que o ritmo de contágio está em declínio devido ao avanço da vacinação no país. Cerca de 70% da população brasileira recebeu a primeira dose da vacina e outros 47% está com as 2 doses ou com a vacina de dose única. Mesmo com o cenário mais positivo, infectologistas alertam para a necessidade de a população manter as medidas de proteção, como o uso de máscara, a higienização das mãos e evitar aglomerações. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. 4h43. Eu vou trazer uma notícia agora que está pegando muita gente de surpresa. Passaporte vacinal entra em vigor em 5 dias aqui no Rio Grande do Sul. Isso mesmo. A exigência de apresentação da carteira de vacinação contra a Covid-19 passa para acessar uma série de atividades coletivas, começa a valer na segunda-feira que vem aqui no Rio Grande do Sul. Atualmente, em um período de transição que admite exceções, o chamado passaporte vacinal se tornará obrigatório a partir da próxima semana para 5 grupos de atividades com alto risco de contaminação, independentemente da quantidade de pessoas envolvidas. Ambientes de aglomeração, as casas noturnas deverão exigir o passaporte vacinal. Da mesma forma, será exigida a vacinação para quem quiser acessar casamentos, festas de debutantes, festas infantis ou qualquer outro evento social que seja realizado em clubes, casas de festas, casas de shows, casas noturnas, restaurantes, bares e similares. O acesso às atividades artísticas também dependerá do passaporte vacinal. Nesse grupo estão incluídos os cinemas, teatros, shows, circos e demais ambientes de espetáculo. As atividades coletivas de lazer também serão restritivas para quem já se vacinou. Assim, a carteirinha de imunização será exigida para acessar os parques de diversão, temáticos, aquáticos e de aventura. No rol também estão os parques naturais, os jardins botânicos, os zoológicos e outros atrativos turísticos similares. O grupo 4 de atividades contempla feiras, exposições corporativas. Também estão na lista convenções, congressos e similares, sejam eles organizados por entidades privadas ou públicas. Não são impactadas por essa regra as chamadas feiras livres, que são de alimentos e produtos em geral. As competições esportivas fecham a lista de atividades que dependem do passaporte vacinal. Aí estão não apenas os jogos de futebol, mas o acesso a todos os outros ambientes de competição, como ginásios, academias e clubes, que realizem disputas de qualquer esporte com público. Além do comprovante de vacinação, as normas para evitar o contágio incluem o distanciamento e o uso de máscara. No caso dos eventos e festas com mais de 400 pessoas, é exigida a apresentação de exame negativo para a Covid-19. O teste negativo também é exigido para os eventos e feiras com mais de 2.500 pessoas. Como ocorre nos demais protocolos, os municípios não podem flexibilizar a exigência de passaporte vacinal.
O entendimento consolidado pela Justiça ao longo da pandemia indica que as regras regionais nunca podem ser mais leves, apenas mais restritivas do que as normas anteriores. A empresa ou o grupo que permitir o acesso de pessoas não vacinadas a esses ambientes podem ser alvo de multa, penalização municipal e ação movida pelo Ministério Público. Todos os documentos emitidos pelos órgãos de saúde são aceitos como passaporte vacinal no Rio Grande do Sul. O principal deles é o comprovante emitido pelo aplicativo Conect SUS. Também é permitida a apresentação da caderneta de vacinação ou do cartão preenchido pelos vacinadores no momento de aplicação das doses. A exigência de vacinação para o acesso a atividades coletivas já foi alvo de análise do Supremo Tribunal Federal. Por esse motivo, a Secretaria Estadual da Saúde entende que há segurança jurídica para adotar a estratégia de proteção no Rio Grande do Sul. A fiscalização dos protocolos cabe a estados e municípios, em especial as vigilâncias sanitárias das prefeituras. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o cidadão que perceber o descumprimento das normas pode acionar a Brigada Militar ou as guardas municipais. Também há um canal estadual para denúncia por meio do telefone 181. Dependendo da idade, é exigido o esquema de vacinação parcial ou completo. Então, é um cronograma bem rígido, inclusive quem tem 40 anos ou mais precisa apresentar o esquema vacinal completo desde 1º de outubro. Quem tem entre 30 e 39 anos precisa apresentar esquema vacinal com uma dose desde 1º de outubro e esquema vacinal completo a partir de 1º de novembro. Quem tem entre 18 a 29 anos precisa apresentar esquema vacinal com uma dose desde 1º de outubro e esquema vacinal completo a partir do dia 1º de dezembro. 4h48. Dê os melhores presentes para quem você ama. No Boticário você encontra produtos de perfumaria, maquiagem, produtos para os cabelos, corpo, banho e muito mais. As melhores fragrâncias, maquiagens e produtos é no Boticário. O assunto do programa agora é dor nas costas. Este é o segundo motivo de afastamento do trabalho no país. A servidora pública Daniele Santos tem problemas na coluna e falou quais as recomendações de seu ortopedista para melhorar as dores. Dor na cervical, dor na lombar, então eu sofro bastante, né, com a coluna. Parece que tem uma estaca no meio das minhas costas. E aí o ortopedista orientou aqui uns assentos, né, que eu colocasse um assento na cadeira. É um assento ortopédico, né? E também orientou que eu fizesse RPG. Eu cheguei a fazer algumas sessões de RPG e Pilates. Foi o que melhorou bastante a minha qualidade de vida. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, mais de 55 mil trabalhadores pediram afastamento entre janeiro e julho deste ano por problemas na coluna. E em 2021 é a segunda maior causa de licenças, perdendo somente para dispensas por Covid-19, que totalizaram no mesmo período mais de 68 mil casos. As causas para problemas na coluna são múltiplas, desde predisposição genética, passando pela prática de exercícios físicos de forma indevida, além da má postura das costas no ambiente do trabalho. Nesse sentido, o ortopedista Alexandre Borba deu orientações de qual seria a postura correta para quem passa o dia trabalhando na frente de um computador. O ideal é que a tela do computador ela esteja bem à altura dos nossos olhos, não nem para cima nem para baixo, para a gente não forçar a região cervical. Sentar numa cadeira que a gente consiga manter ali a perna, o joelho em 90 graus, com as pernas bem apoiadas no chão. O teclado ficar numa altura que a gente consiga manter os ombros em posição neutra, então que não precise ficar com a mão muito para baixo, nem elevando o ombro, contraturando a musculatura do trapézio, aquela musculatura que a gente tem ali atrás da região cervical. Além disso, Borba também falou que é importante para as pessoas que têm dores na coluna fazer uma avaliação médica a cada 2 anos ou quando iniciar uma nova rotina de exercícios ou dieta. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
Pois é, e se você tiver qualquer problema com dor nas costas, alguma coisa nesse sentido, você pode procurar a Físio Camaquã, que é pioneira na instalação do serviço de reabilitação vestibular, disfunções do labirinto, tonturas e transtornos do equilíbrio. E atende também essas questões, né, como, por exemplo, dor na coluna. Físio Camaquã fica na Júlio de Castilhos 244, o telefone é o 3671-9921. Agora a gente vai falar sobre um atentado que aconteceu hoje lá na Noruega. Um homem armado com arco e flechas. Ele matou e feriu várias pessoas hoje em Kongsberg, no sudeste da Noruega. O criminoso foi detido pela polícia. Lamentavelmente, podemos confirmar que há vários feridos e também vários mortos, disse um funcionário da polícia local em coletiva de imprensa. O homem que cometeu este ato foi detido pela polícia e, segundo o que se sabe até agora, só há uma pessoa envolvida. São desconhecidas as motivações do ataque, que ocorreu em vários locais do centro da cidade de Kongsberg. A polícia não deu detalhes sobre o suspeito, exceto que se trata de um homem e que foi levado para a delegacia da cidade vizinha de Drammen. Não estamos buscando outras pessoas, disse o policial. Os feridos foram levados para hospitais. Por enquanto não se sabe quantos são, nem qual o estado de saúde das vítimas. 4h52. Baixe o aplicativo da Cão e Companhia e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. E você terá cashback na loja para trocar em até 6 meses. Cão e Companhia na Avenida Antônio Duro 978, aqui na cidade de Camaquã. E uma novidade que vem do Senado. Laboratórios privados credenciados poderão fiscalizar alimentos. Já aprovado pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, a CTFC, o projeto autoriza laboratórios privados credenciados a fazer análise de alimentos, bem como a aplicar punições em caso de irregularidades. Segundo a proposta do então senador Antônio Carlos Valadares, esses laboratórios poderão punir a empresa caso o alimento apresente problemas de higiene, envasamento e rotulagem. Apesar de concordar com a ampliação da rede de laboratórios para análise de alimentos, a senadora e médica Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, se preocupa com a qualidade dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Tudo bem, nada contra. Agora, isso é um risco. Se a gente não tem mais essa coordenação da segurança alimentar, se a Anvisa abrir o leque para liberar laboratório desse alimento do jeito que ela abre o leque dos agrotóxicos, a gente vai ficar numa situação difícil. A relatora senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, explicou que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já autoriza laboratórios públicos e privados a analisarem alimentos, mas o TCU, Tribunal de Contas da União, permite que eles façam apenas a análise prévia. A fiscalização seria uma ação típica da vigilância sanitária. Para Leila, além de ampliar a rede de análise, a proposta traz segurança jurídica. Na verdade, existe essa rede que é habilitada pela Anvisa, é a Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos, a REBLAS. Eles já são habilitados, eles não vão ser criados, já tem essa relação com a Anvisa. Agora a Anvisa está autorizando para que eles possam ajudar nesse serviço de análise desses alimentos. Realmente, pela demanda e a incapacidade dos laboratórios estatais assumirem toda a demanda. Hoje seria um grande braço de apoio na análise dessas demandas. O projeto ainda será analisado pela Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges. 5 minutos faltando para 5 horas da tarde. FP0 Arquitetura, projetos residenciais, industriais, de interiores e paisagismo com quem já conquistou o primeiro lugar em concurso internacional. Arquiteta Priscila Miller Lerias. WhatsApp é o 51985012568. Falando agora a respeito de uma entrevista que nós tivemos, inclusive, hoje pela manhã, aqui na Rádio Acústica FM, tratando sobre uma polêmica que envolve o Ministério Público. Nós estivemos conversando hoje pela manhã com o vice-presidente de núcleos da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, o doutor Fernando Andrade Alves, do Ministério Público de Osório, falando sobre a chamada PEC da Vingança. Para a gente entender um pouco melhor sobre isso,
O Ministério Público do Rio Grande do Sul organizou uma manifestação contra a proposta de emenda à Constituição, a PEC número 5/2021, que propõe alterar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. O ato simbólico, que contou ainda com as participações da Associação do Ministério Público do Estado, da Fundação Escola Superior do Ministério Público e de outras entidades representativas, foi realizada hoje em frente à sede do Ministério Público em Porto Alegre. Nossa posição é contrária, temos que continuar mobilizados e fazer nossa mobilização chegar à sociedade. Estamos vivendo um momento de absoluta instabilidade institucional. Ninguém vai poder dizer que votou sem saber no que estava votando. Quem disse isso foi o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Marcelo Dornelles. A PEC 5/2021, como é conhecida, possibilita a interferência política direta no Ministério Público por meio do aumento de vagas destinadas a indicações políticas pelo Congresso Nacional. O Corregedor Nacional do MP passará a ser alguém indicado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Ou seja, não seria mais um representante eleito entre os integrantes do próprio Ministério Público. O objetivo dos protestos dos promotores e procuradores é alertar a sociedade sobre as consequências dessas mudanças. A independência e a autonomia do Ministério Público seriam violadas, inviabilizando as investigações e as fiscalizações feitas pelo órgão. Dessa maneira, ocorreria um retrocesso no combate à corrupção, à criminalidade e ao crime organizado, além das ações em defesa do patrimônio público e da cidadania. A procuradora-chefe substituta da Procuradoria Regional da República na 4ª Região, Ana Luísa Chiodelli, citou que estavam reunidos hoje porque mantinham a capacidade de indignação. Ana Luísa ainda questionou como combater o tráfico de armas ou de animais silvestres sem independência funcional. Portanto, os promotores e procuradores protestando hoje em Porto Alegre contra a PEC 05/21. Manifestação desta quarta-feira ocorreu em 18 estados do país. 4h58. Belmóveis, móveis e decorações com estilo e sofisticação que você merece. A maior variedade de estofados e poltronas da cidade. Preços e condições super especiais é na Belmóveis, na Bento Gonçalves, 111, em Camaquã. 2 minutos, faltando para 5, é hora do intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem notícia na hora certa pela Rede Gaúcha Sat. E em instantes a gente está de volta com mais notícias para você. Acústica e a hora certa. 4h58. A Fubra, clique, compre leve. Lojasafubra.com.br. Tem ferramentas, máquinas, até pulverizador. Tem de tudo, sim senhor. Clique, compre leve. Lojasafubra.com.br. Bazar, móveis, eletrotecnologia. Entregamos em casa sim, Dona Maria. A Fubra, sempre com você. Descubra lojasafubra.com.br. Bateu pro cobertura, leva entrou do gol! Aqui a gente vibra, torce, Pé esquerdo, bateu! Gol! apoia do início ao fim. Acústica e Rede Gaúcha Sat. É demais. O dia a dia da notícia e o que acontece no mundo e na região estão mais perto de você através das nossas redes sociais. Siga, curta, compartilhe e participe. Acústica 97 é você bem informado o dia todo. Médico emita receitas digitais de forma segura. Cremers em ação pela saúde. Notícia na hora certa, no sinal 5 horas. Porto Alegre amplia público de profissionais de saúde que podem receber dose de reforço contra a Covid amanhã. Faltando 2 dias para o dia D de vacinação, cidades da região metropolitana estão com imunizantes em falta. Presidente da Câmara dos Deputados coloca em votação projeto que altera ICMS sobre o preço dos combustíveis. O céu é nublado, com tempo ainda abafado em Porto Alegre. Agora faz 28 graus. A instabilidade avança do oeste e noroeste gaúchos e deve atingir grande parte das cidades até o fim dessa quarta-feira, com chance de temporais. Desde 2020, o Cremers possibilita que médicos emitam documentos de forma online e segura.
Cremers, em ação pela saúde. No mercado financeiro, o dólar em baixa é cotado a R$ 5,51. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 1,31%. Trânsito. Em atendimento agora pela IPTC e Brigada Militar, uma colisão envolvendo 2 carros na Avenida Guete com a Rua Castro Alves. Ninguém ficou ferido e há um pouco de lentidão no local, embora os veículos não estejam na pista. Ainda tem bastante lentidão para quem segue pela Zona Norte em função de obras que acontecem na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia. E há reflexo de congestionamento no Trenal Triângulo, tanto para quem segue em direção à Cachoeirinha, quanto para quem vai em direção a Porto Alegre, em direção à região central da capital. Nas estradas, o trânsito já está fluindo bem na BR-290 e também não há registro de grande congestionamento na BR-116. Com o trânsito, Laura Becker. Em GZH. O governo do estado divulgou hoje um novo aviso para a região Covid de Capão da Canoa, que já havia recebido a mesma notificação nas 2 últimas semanas. As outras 20 regiões seguem sem avisos ou alertas. O aviso é a primeira etapa no sistema dos 3 As de monitoramento da pandemia adotado pelo governo. Capão da Canoa apresentou piora em alguns indicadores em relação à semana anterior, como o número de casos confirmados e de internados em leitos de UTI por Covid. O número de óbitos e hospitalizados em leitos clínicos se manteve estável. Por isso, técnicos concluíram pelo envio de aviso e não de uma sugestão de alerta para uma avaliação do gabinete de crise. Médico emita receitas digitais de forma segura. Cremers, em ação pela saúde. Devido à transmissão das jornadas esportivas, Notícia na Hora Certa volta na Rede Gaúcha Sat às 2h da madrugada. Da redação de Gaúcha ZH, Ramon Nunes. O Sinal da Gaúcha chega com mais força em Camaquã. Rádio Acústica FM Rede Gaúcha Sat, a fonte da informação presente na região centro-sul do estado. Acústica FM 97,7. Informação, agilidade e credibilidade. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Informação e muito futebol. Na rede de farmácias São João, você tem qualidade e economia. Confira as ofertas imperdíveis. Fralda São João Premium Jumbinho, produto exclusivo por R$ 18,99 cada. Toalhas umedecidas Pampers, kit com 4 pacotes, por apenas R$ 29,96 cada embalagem promocional. Creme dental Close-Up, na compra de 4 unidades, cada uma sai por apenas R$ 1,29. Rede de farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Ofertas especiais. Refrigerante Pepsi 2,5 litros, R$ 5,49. Suco CBS 1 litro, R$ 13,29. Achocolatado Chouquinho 1 litro, R$ 2,99. Ofertas disponíveis até quarta-feira, 13 de outubro, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! A CIS está ao lado do pequeno ao grande produtor rural. Oferecemos estufas elétricas para o setor fumageiro, fornalhas, hélices e ventoinhas, além de motores e placas de energia solar WEG. Garanta o suporte que a sua produção precisa para ser rentável, econômica e ter grandes resultados. CIS Equipamentos Agrícolas e Energia Solar, Avenida Presidente Vargas 2031. Acesse nosso site cissolar.com.br. Clarão Elétricos e Hidráulicos. Há 20 anos, expandido para melhor atender, com lojas em Camaquã e Pelotas. Clarão, o seu ponto de referência no melhor preço, qualidade e atendimento. Confira os aquecedores e chuveiros, toda a linha de iluminação e painel solar. Clarão Elétricos e Hidráulicos, em Camaquã, na Avenida Bento Gonçalves, 557. Telefones 5136716752 ou 5136921263. Em Pelotas, na Avenida Fernando Osório, 597. Antiga LF. Telefone 53-3223-3155. Despachante Previdenciário Carminha Nunes. Aposentadoria por tempo de contribuição rural e urbana. Auxílio doença, pensão, acidente de trabalho, auxílio maternidade, pecúlio, recurso. Atendimento de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas. Atendimento aos sábados com hora marcada. Informações pelo 51-3671-0068 ou 99794-8787. Na Rua Luísa Maraninche, 1156, no centro de Camaquã.
Comercial J. Milan, o seu distribuidor Gerdau para Camaquã e região. Tudo em aço para construção civil, como ferro de construção, pregos, arames e estribos. Completa a linha para serralheria, com chapas, perfis dobrados, tubos, aços especiais e completa a linha de aços para implementos agrícolas. Comercial J. Milan, Marechal Floriano 1421, orçamentos no 51-3671-1233. Olá, produtores e produtoras rurais. Aqui quem fala é Rodrigo Buchaim, falo em nome das Sementes Capão Grande. Nessa safra estamos disponibilizando um portfólio completo, com 5 cultivares de arroz. Outra novidade é a nossa máquina de TSI Grasmec, de última geração, proporcionando então um tratamento industrial de sementes de arroz para nossos clientes. Sementes Capão Grande, o primeiro passo para a alta produtividade na sua lavoura. Entre em contato pelo telefone 51-3671-5300 ou nos procure nas redes sociais. Estabilidade, qualidade que você merece. Provedor de internet, Camaquanet. Provedor de internet, Camaquanet. Agilidade no atendimento, não tem comparação. Camaquanet é a melhor opção. Camaquanet é a melhor opção. Novo endereço. Conheça a nova loja, mais ampla e moderna. Rua Bento Gonçalves, 1156. Fone WhatsApp 36719999. Camaquanet, conexão com você. Olá, eu sou a Melisa, professora dos cursos técnicos do Senac Camaquã. Você quer uma formação técnica com foco na prática e que prepare para o mercado de trabalho? Então, faça o curso técnico em administração do Senac e comece a mudar a sua vida. As matrículas estão abertas. Estude em uma instituição com qualidade reconhecida nacionalmente. Acesse senacrs.com.br/Camaquã e matricule-se já. Ligue 36710363. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Super Prazão Lojas Becker. Comprando agora, você começa a pagar só no ano que vem. Essa condição é imperdível. Toda loja para começar a pagar em 10 de janeiro de 2022. Móveis e eletros para mobiliar a casa toda. Materiais de construção, do alicerce ao telhado e muito mais com entrada pro ano que vem. E ainda ofertas especiais em até 12 vezes sem juros. Vem comprar barato, vem pra Becker. Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial, aplicação de botox, preenchedores, peelings químicos e skin booster, atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andressa Voloski Ribeiro, fone 981440140. Redação acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0. Arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisiocamaquã. E Super São José. O super da nossa gente. Agora 5h09, 25 graus é a temperatura. Olha, o governo e a reguladora ANEEL estudam como tratar o descasamento financeiro das distribuidoras, já que a bandeira tarifária, escassez hídrica, não será suficiente para cobrir todos os custos que o país utilizou para garantir segurança energética. Quem disse isso foi a secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, Marisete Dadaldi. Os custos do Brasil para o abastecimento elétrico, em meio à maior seca nos reservatórios de hidrelétricas em mais de 90 anos, foram mais altos do que o esperado, devido ao aumento dos preços dos combustíveis em todo o mundo, explicou ela. Desta forma, as distribuidoras estão tendo custos mais elevados no pagamento de térmicas e só receberiam um retorno no reajuste tarifário do ano que vem. A bandeira em vigor entre setembro deste ano e abril de 2022 foi determinada pela Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética e trouxe aumento adicional de 6,78% na tarifa média dos consumidores regulados. Seu patamar tem valor de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. Por enquanto, só quem está pagando essa conta altíssima somos nós, os brasileiros, né? Cada vez pagando mais pela conta de energia elétrica.
São 5h10. Agora a gente conversa com o Marcelo Vaz. Ele fala sobre a Brigada Militar que lança plano de operações que ocorrerão até o fim do ano. Nesse mês de outubro, a Brigada Militar está desencadeando uma série de operações especiais, integrantes de um novo plano tático operacional. O objetivo é reforçar a prevenção de delitos, maximizar as ações de visibilidade da presença da polícia nas ruas, aumentando a sensação de segurança e promovendo a repressão qualificada à criminalidade e também à violência. A novidade é que a ação será articulada este ano por áreas de comandos regionais, como explica o chefe da comunicação social da corporação, Coronel Silon Freitas da Silva. Através da integração, da inteligência e do investimento qualificado, que são os 3 eixos que sustentam, os 3 pilares do programa RS Seguro, o comando fez então um plano de operações, um plano tático operacional, por isso o nome, ou seja, detalhando então como deveriam ser realizadas as ações em todo o seu horizonte de responsabilidade no Rio Grande do Sul, compartilhando todas essas ações com os seus comandos regionais. Então, nesse sentido, foi detalhado uma série de ações que devem ser cumpridas, metas e operações que devem ser realizadas. O sistema que gerenciará as ações do novo plano tático operacional da Brigada Militar foi denominado TENET, como detalha o Coronel Silon. Para aumentar também essa visibilidade das ações policiais, foi pensado um sistema dinâmico de divulgação dessas ações que utilizamos através da ideia de um palíndromo, que é uma palavra que pode ser lida da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e usamos então o TENET, que é uma palavra encontrada arqueologicamente em pedras antigas na Europa e que tem essa ideia de início, começo, fim e retorno. Então, mostrando que a Brigada Militar está presente em todo o estado, a todo momento, está sempre atuando. Com o novo plano tático operacional, a Brigada Militar também busca ampliar a integração com outros órgãos de segurança e com as comunidades onde as operações acontecerão até o final deste ano. O plano prevê suporte específico de todos os setores administrativos, tanto para a execução das ações diretas quanto para as ações conexas. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. 5h13, pela terceira semana consecutiva, o governo do Rio Grande do Sul emitiu nesta quarta-feira um novo aviso para a região de Capão da Canoa. De acordo com os técnicos do Grupo de Trabalho de Saúde, o GT Saúde, a área apresentou piora em alguns indicadores em relação à semana anterior, como número de casos confirmados e de internados em leitos de UTI por Covid. Mas outros índices estabilizaram e até tiveram redução, como o número de óbitos e hospitalizados em leitos clínicos. Por isso, os técnicos do Grupo de Saúde concluíram pelo envio de aviso e não de sugestão de alerta para a avaliação do gabinete de crise. As outras 20 regiões Covid do estado seguem sem avisos ou alertas. Segundo o coordenador do Grupo de Saúde, Pedro Zuanazzi, diretor do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, o quadro do Rio Grande do Sul como um todo é de estabilidade. As projeções apontam a manutenção do número de internados que temos hoje, tanto em leitos clínicos como em UTIs. Temos, portanto, uma situação específica na região de Capão da Canoa que preocupa um pouco mais. Dessa forma, vamos seguir monitorando e acompanhando de perto, com a expectativa de melhora deste cenário, disse ele durante entrevista. De acordo com o Grupo de Saúde, a região de Capão da Canoa apresentou incidência até esta segunda-feira de 210,3 novos casos confirmados por 100 mil habitantes na última semana. Outro indicador que apresentou piora foi o de internações em leitos de UTI, com aumento de 25% entre suspeitos e confirmados com Covid. As hospitalizações em leitos clínicos caíram 3,7%, ou seja, após elevação por 2 semanas seguidas, a estabilidade na última semana na região de Capão da Canoa. 5h15, agora a gente fala sobre o Senado que retira a idade mínima para beneficiários do Bolsa Atleta. Pela regra atual, o atleta precisa ter no mínimo 14 anos para receber a bolsa de R$ 370. A mudança aprovada no Senado acaba com esse requisito etário e também possibilita que estudantes bolsistas possam acumular o recebimento do auxílio com benefícios para pesquisa, iniciação científica e extensão.
A relatora na Comissão de Educação, Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, destaca que muitos jovens talentos abandonam o esporte por falta de incentivo. Em razão das diversas dificuldades enfrentadas, muitos atletas e estudantes abandonam a prática esportiva antes mesmo dos primeiros resultados aparecerem. Os obstáculos são enormes. Podemos citar a falta de infraestrutura, a dificuldade de conciliação entre a prática esportiva e a escola, a falta de investimento financeiro, entre outras. Mas a esmagadora maioria, a questão financeira é o maior desafio para manter o jovem atleta no campo esportivo. Autor da proposta, o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, conta que se inspirou no exemplo da skatista Raíssa Leal, de apenas 13 anos, que foi medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão. As Olimpíadas de Tóquio, nós pudemos observar atletas mirins com menos de 14 anos que mostraram o seu valor, como é o caso de Raíssa, no Brasil, que tão pouco investe, a maioria dos nossos laureados tem uma história de superação, de famílias muito humildes e que não tiveram oportunidades, ajudas governamentais. Então, o que nós estamos propondo é que possamos estender, independente da idade. Aprovado pelas comissões do Senado, o projeto agora precisa passar pela Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Raquel Teixeira. Muito bem, agora são 5h17. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Joel Pacionic, decidiu nesta quarta-feira revogar a prisão preventiva de uma mulher que vive em situação de rua em São Paulo há mais de 10 anos e foi detida, sabe pelo quê? Pelo furto de 2 pacotes de macarrão instantâneo, o famoso miojo, 2 refrigerantes e um refresco em pó. Produtos avaliados em R$ 21,69. Quando foi presa em flagrante, a mulher disse aos policiais que pegou os alimentos porque estava com fome. A magistrada de primeiro grau, no entanto, converteu a prisão da mulher, mãe de 5 crianças, 4 delas menores de 12 anos de idade, em preventiva, sob a alegação de que a medida era necessária para a garantia da ordem pública. O caso gerou forte reação nas redes sociais. Ao analisar um habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, o magistrado destacou que a lesão ínfima ao bem jurídico e ao estado de necessidade da mulher não justificam o prosseguimento do inquérito policial. Com base no princípio da insignificância, o magistrado reconheceu a atipicidade material da conduta e determinou o trancamento da investigação. O caso chegou ao STJ após o Tribunal de Justiça paulista negar ordem liminar para trancar o inquérito e liberar a mulher. A Corte Estadual manteve a decisão de primeira instância, apontando que a acusada tinha dupla reincidência, o que reincidência impediria a aplicação do princípio da insignificância. A magistrada argumentou que a inexistência de residência fixa e atividade ilícita, além da reincidência, justificariam a prisão preventiva. Em sua avaliação, a medida era adequada em razão da conduta da acusada ser de acentuada reprovabilidade, eis que estava a praticar crime patrimonial, disse ela. A juíza ainda afastou a possibilidade da prisão domiciliar, sustentando que os filhos menores de 12 anos da acusada estão sob os cuidados da avó. Em sua decisão, Pacionic apontou que a jurisprudência do STJ entende que a habitualidade na prática de delitos, mesmo que insignificantes, afasta a incidência de bagatela. No entanto, segundo o ministro, há situações em que o grau de lesão ao bem jurídico tutelado pela lei penal é tão ínfimo que não se poderia negar a incidência do princípio. Então, o STJ manda soltar uma mulher que foi presa por furtar miojo, refrigerantes e refresco em pó. 5h19 e o atendimento nos alcoólicos anônimos triplicaram durante a pandemia. Uma pesquisa feita pela Organização Pan-Americana de Saúde no meio do ano passado mostrou que 42% dos brasileiros relataram um aumento no consumo de álcool durante o período de afastamento social. Foi o caso desta mulher de 58 anos que pediu para não ter o nome identificado. O desemprego e a solidão durante a quarentena foram os fatores que a levaram ao alcoolismo. Foi a confiança dos meus filhos, nisso daí, né? Cada bebida, porque pessoas que bebem, a pessoa perde a confiança, né? Quem não perde, não deixa mais criança ficar, meus netos ficar aqui. Se eu sair com eles na rua, eles não deixam eu sair com eles na rua.
Durante a pandemia, os pedidos de ajuda nos Alcoólicos Anônimos, um grupo que auxilia no tratamento contra o alcoolismo, triplicaram. Os 5.000 grupos de AA passaram a receber por volta de 100 pedidos de ajuda por dia em reuniões em formato virtual. Foi a ajuda que esta mulher que não quer ser identificada conseguiu. Quando eu pedi ajuda para minha filha, para minha filha me internar, a mais velha. Aí ela falou assim, mãe, o seu caso não é internação. Aí ela começou a procurar na internet e achou o AA. Eu estou aprendendo muito com eles. Eles são muito atenciosos com a gente. Que nem eles falam, você não está mais sozinha, é verdade. De acordo com Luciano Neri, diretor dos Alcoólicos Anônimos, as reuniões virtuais aumentaram a possibilidade de participação de quem precisa. Principalmente porque as salas ficaram fechadas e Alcoólicos Anônimos iniciou um movimento através das plataformas digitais, possibilitando que pessoas de todo o Brasil, inclusive naqueles locais que não existia uma sala de Alcoólicos Anônimos, pudessem alcançar a Irmandade e fazer assim a sua recuperação através de um celular ou de um computador. A pesquisa da OPAS mostrou ainda que, apesar do aumento dos participantes que admitiram fazer um alto consumo de álcool em um mesmo episódio, o que corresponde a cerca de 5 taças de bebida alcoólica, a maioria das pessoas não procuraram ajuda e uma pequena quantidade de pessoas tentam parar por conta própria. Os Alcoólicos Anônimos continuam fazendo atendimento online e os grupos de todo o Brasil podem ser encontrados no site aa.org.br. De São Paulo, da TV Brasil, Júlia Ballarini. Muito bem, vamos falar sobre as informações esportivas a partir de agora. A boa relação entre a diretoria do Grêmio e o técnico Luiz Felipe Scolari fez com que o tricolor evitasse um gasto considerável com a saída do treinador antes do término do seu vínculo. Isso porque o contrato do comandante previa que o clube deveria pagar os vencimentos até o último mês da validade do acordo, ou seja, dezembro de 2022. Porém, segundo informações, as partes entraram em um acordo e o Imortal precisará pagar apenas o equivalente a mais um mês de salário, como a forma de indenização a Felipão. O valor oficial tem sido mantido em sigilo, mas extraoficialmente foi apurado que as cifras giram na casa dos R$500 mil. Bom, enquanto isso, afundado na zona de rebaixamento, vindo de 4 jogos sem vitórias, cheio de desfalques e com técnico interino. É assim que o Grêmio entrará em campo na noite desta quarta-feira em mais uma decisão no Campeonato Brasileiro. Em sua primeira partida após a saída de Luiz Felipe Scolari, o tricolor enfrenta o bom time do Fortaleza a partir das 8h30 da noite no Castelão. Thiago Gomes é quem vai comandar a equipe na Casa Mata. Ao contrário do que aconteceu nas últimas 4 rodadas, dessa vez o Grêmio não pode deixar o Z4 mesmo que vença o jogo. A derrota para o Santos no último domingo trouxe consequências sérias em termos de tabela. O Grêmio é o penúltimo colocado e precisa somar pontos em Fortaleza. Sob o comando do interino Thiago Gomes, que dependendo dos próximos resultados pode até ser efetivado, há uma expectativa pela maneira como o grupo vai reagir a mais uma troca de treinador. Thiago Gomes já assumiu a função neste Campeonato Brasileiro, no jogo em que o Grêmio foi derrotado pelo Palmeiras por 2-0 fora de casa, quando o clube havia demitido Thiago Nunes. O desafio de hoje é enorme. Além de encarar um dos melhores times do Brasileirão, o técnico interino terá vários desfalques. Thiago Santos e Douglas Costa receberam o 3º cartão amarelo contra o Santos e estão fora, assim como Rafinha expulso. Jeromel e Borja seguem se recuperando de lesão e Matias Vijaçante está na seleção paraguaia. Apesar de ter comandado apenas um treinamento antes do jogo, Thiago Gomes conhece bem o grupo de jogadores, principalmente os mais jovens, com quem trabalhou na transição. A estratégia que ele adotará, assim como a escalação, só serão conhecidas 1 hora antes de a bola rolar no Castelão. Ao menos nesse primeiro momento, não devem ocorrer mudanças mais drásticas na formação. O Fortaleza está na ponta de cima da tabela, mas não tem conseguido vencer dentro de casa. Nas últimas 5 vezes em que atuou como mandante, são 2 empates e 3 derrotas consecutivas na competição. A expectativa é que o Grêmio vá a campo com Breno, Wanderson, Juan, Kahneman e Cortez, que pode ser substituído por Guilherme Guedes, Matheus Sarará, Lucas Silva,
Alisson, Jean-Pierre, que pode ser substituído por Campas e Ferreira. E na frente, Diego Souza, o time do técnico interino Thiago Gomes. Na verdade, esse é o provável time do Grêmio para encarar o Fortaleza hoje à noite. Vamos falar de Internacional. Olha, a importância de Yuri Alberto ao Inter saltou aos olhos na goleada por 5-2 sobre a Chapecoense no domingo. Autor de 3 gols na goleada, o atacante tem relação direta com a arrancada do time em busca de uma vaga à próxima edição da Libertadores. Nas últimas 10 partidas, sempre que o time fez gol, o camisa 11 balançou as redes ou contribuiu com assistência para um companheiro. Nos jogos mais recentes, que aproximaram o Colorado da zona da Libertadores, está em 7º com 36 pontos, o jogador teve participação importantíssima nesses jogos. Ou seja, tem participação em 57,8% da produção ofensiva no atual momento. Passou em branco apenas nos empates em 0-0 contra o Atlético Goianiense e Ceará e na derrota por 1-0 para o Atlético Mineiro. Bom, e vamos falar sobre jogo, né? Porque diante da torcida, após um longo período de distanciamento, o Inter voltou goleando e confirmou a retomada da boa fase no último domingo. Hoje à noite voltará a jogar com sua gente no Beira-Rio, mas contrariando as expectativas, Diego Aguirre não poderá repetir a escalação, algo que teria sido inédito para o técnico neste Campeonato Brasileiro. O motivo é uma lesão do zagueiro Bruno Mendes. Mesmo assim, o time colorado não projeta outro resultado que não seja a vitória diante do América Mineiro, às 21h30 pela 26ª rodada. O Inter começa a rodada na 7ª posição. Se vencer o seu jogo e os concorrentes diretos na tabela patinarem, alcança nesta jornada o G6, que pode até virar um G8 ou G9. Com o título encaminhado para o Atlético Mineiro, os colorados lutam para conquistar uma vaga direta na próxima edição da Libertadores. Após o jogo de domingo, o vestiário colorado foi unânime ao exaltar a importância da torcida para o desempenho do time. Sem Mendes, Aguirre, que tinha o desejo de reproduzir a mesma formação que venceu a Chapecoense, terá de buscar no banco de reservas uma alternativa. Mercado pode ser o escolhido. O restante da equipe será a mesma que ganhou da Chapecoense por 5-2. Como poupou boa parte dos titulares a partir do intervalo, deve ter os demais jogadores inteiros para esta partida. O Inter, a provável equipe do Inter para o confronto contra o América Mineiro. O Inter deve ter Daniel, Renzo Saravia, Gabriel Mercado, Vitor Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Maurício, Tyson e Patrick. E na frente, Yuri Alberto é a provável escalação do time comandado por Diego Aguirre, que enfrenta o América Mineiro hoje à noite em partida pelo Campeonato Brasileiro. São as informações do esporte, agora são 5h28. Agora a gente conversa com o Leno Falck, falando sobre o Brasil, que tem 20 milhões de pessoas que passam fome. Uma pesquisa feita no Brasil apontou que quase 20 milhões de pessoas passam 24 horas ou mais sem ter o que comer. Além disso, aproximadamente 25 milhões não têm certeza de como vão se alimentar no dia a dia e já reduziram a quantidade e qualidade do que comem. O levantamento feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, em dezembro de 2020, também mostrou que 74 milhões vivem inseguros sobre se vão passar pela situação de não ter o que comer. Segundo a Pensan, 55% dos brasileiros sofrem de algum tipo de insegurança alimentar. Segundo estimativa do Instituto, o total de aglomerados subnormais, como favelas e palafitas, mais que dobrou de 2010 a 2019 no país. O salto foi de 6.329 aglomerados em 323 municípios para 13.151 em 734 cidades. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Muito bem, são 5h29 e é assim que nós chegamos ao final do Redação Acústica de hoje. Nós tivemos aqui o oferecimento sempre, essa parceria com o Super São José, o super da nossa gente, o Boticário, onde tem amor, tem cuidado. Bartz Móveis Planejados, sua vida, nossa inspiração. Restaurante Tempero Brasil, sabor do Brasil na sua mesa.
Clínica Veterinária Cão e Companhia, bem-estar para o seu pet. Também tivemos a força de fisioterapia, que aqui na cidade de Camaquã você encontra na Fisio Camaquã. E siga fp0.arquitetura no Instagram, nossa amiga arquiteta Priscila Miller Lerias. Fim de papo, obrigado à companhia de todos os nossos ouvintes. Tem mais notícia depois do intervalo comercial, hein? Em instantes tem o Acústica News e as informações do final de tarde da Acústica. Um grande abraço para você e até amanhã, às 8 da manhã, no programa Primeira Hora. A informação na medida certa. Redação Acústica. Acústica e a hora certa. 5 horas e 30 minutos. Eu invisto porque